O mundo é um sutiã. Quem tiver coragem, meta os peitos. Fala, vida boa, tudo tranquilo? Essa frase resume bem o que a gente vai falar hoje, né? Como a indústria evoluiu, como a tecnologia evoluiu, mas muitas vezes a formação dos profissionais ou a forma com que a gente toma a decisão não acompanha no mesmo ritmo. Na automação e na instrumentação, muitas vezes não, a gente lida com questões de segurança, a gente lida com normas regulatórias, com responsabilidade técnica, mas a gente observa acontecendo muitos erros básicos no campo, interpretações equivocadas de norma, profissionais que são colocados para trabalhar sem a devida qualificação. Esse vai ser o tema que a gente vai abordar hoje, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, então isso vai gerar retrabalho, a produtividade é menor, mas é muito mais do que isso. É o risco ocorrendo, é perda de confiabilidade. Esse é o Automação com Vinho, seja bem-vindo, eu sou César Feijó, integrador de sistemas e professor há mais de 25 anos, vou parar nos 25 para não ficar indo muito longe, e aí eu vou extrair do nosso convidado aqueles perrengues que ele passa no dia a dia, trazer aqueles cases engraçados e, mais do que isso, principalmente o know-how que ele tem, a experiência no ambiente industrial, para compartilhar com a gente, comigo e com você aqui, e a gente aprender um bocado. E esse profissional de hoje, ele é muito bom. Foi pescado assim, ó, deu trabalho, fui atrás do homem para conseguir trazer ele aqui, porque vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Ele é o José Silvio Santos de Souza, ele tem uma trajetória construída na operação industrial, com atuação direta em instrumentação, automação, medição e manutenção em sistemas críticos do setor de gás natural. Ao longo da carreira, Silvio passou por funções técnicas e de coordenação, sempre em ambientes fortemente regulados, onde confiabilidade metrológica, normas técnicas e conformidade não são opção, são requisitos de operação. Essa experiência prática é o ponto de partida da nossa conversa sobre qualificação de mão de obra em automação e instrumentação e sobre o papel real dos normativos, do Inmetro e dos institutos técnicos da nossa indústria. Silvio, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Muito bom ter você com a gente aqui. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bom demais. Rapaz, Feijó, você já me deixou sem graça quando você trouxe aqui que pescou um profissional bom. Tenho certeza disso. Muito obrigado pelo bom. Agradecer a você por ter feito essa pesquisa, né? Me procurado. Não que eu seja bom, mas eu procuro fazer o que deve ser feito, né? Agradecer o convite de estar aqui no podcast Vinho, Automação com Vinho. Agradecer também a indicação do Renato Araújo, um profissional que trabalha lá comigo na Muito na bom, empresa. eu gosto muito dele. E ele diz assim, Silvio, você tem que participar lá do podcast do Feijó, que acho que é importante. Então, estou aqui para trazer um pouco da experiência, contribuir, né? É uma frase que eu tenho carregado há algum tempo, né? Plantando semente, construindo legado, deixando legado. Então, essa é uma oportunidade de plantar sementes para aqueles que vão ouvir, daqueles que vão participar, e deixar um legado daquilo que eu tenho vivido, a minha experiência de vida, né? São quase 40 anos na área de instrumentação, automação, na área industrial, por assim dizer, né? Não por muito tempo, mas é isso aí. E aí, me diga uma coisa, esses profissionais estão chegando preparados para o campo? O que você tem percebido? Você está hoje na indústria do gás natural, né? Estou fazendo agora em maio, fazendo 30 anos na companhia de gás da Bahia Gás. Um bocado de tempo. Bahia Gás. Estou quase desde o início, quando eu cheguei a empresa já tinha iniciado. Uhum. Então tem um bom tempo, né? E durante essa trajetória eu lidei por várias áreas dentro da companhia. Sim. Antes disso já tinha trabalhado dentro da indústria, em outras empresas. E o que eu respondendo a sua pergunta, né? Como é que esses profissionais têm chegado às empresas, à área industrial, né? Eu vejo que alguns profissionais carecem de algum conceito, eu creio que talvez a formação, né, não tenha sido totalmente adequada. É uma impressão que eu tenho, né? Eu sou oriundo da Escola Técnica Federal, onde fiz instrumentação. E o curso de instrumentação ele deixou de existir durante um tempo, né?
Então, talvez isso, essa lacuna, essa carência, vamos dizer assim, nessa formação específica, talvez traga alguma distorção na qualificação. Em 30 anos você percebeu bem como é que foi essa evolução, né? Ao longo dos anos, dos profissionais que foram entrando no mercado. Era muito mais instrumentação raiz e hoje tem muito mais bits e bytes sendo trafegado. Como é que... É a questão dos profissionais hoje, a formação, né? A formação acadêmica, vamos dizer assim, formação de automação, um curso de automação e técnico de sistemas, não propriamente instrumentação. Claro que a automação ele envolve muito mais o conceito de instrumentação, ele é mais amplo, mais abrangente, né? Porque traz a automação incorporando com os conceitos de instrumentação. Então, em algum momento viu-se que era fácil ou era tranquilo transformar uma pessoa com conceitos de automação adquirindo os conceitos de instrumentação, né? Talvez isso, de um certo momento, seja positivo, mas em outros momentos a falta do conhecimento mais específico da instrumentação trouxe essa carência, vamos dizer assim. Vamos aproveitar para brindar aqui? Vamos lá? Saúde, vamos ver o que você vai achar desse vinho desalcoolizado branco. Nem eu experimentei ainda. O cheiro é bom. O aroma é bom. Muito bom. E o gosto é bom, viu? Sem álcool. Gostei bastante. Gostei. Show. Eu não conhecia vinho desalcoolizado, né? Para mim é novo. O pessoal tá mais acostumado a ver cerveja, né? Sem álcool, para propaganda. Pois é, mas o vinho desalcoolizado também, ele é... Que legal. Um sabor especial, né? Sabor especial. Diferente. Vamos lá. Muitas vezes, assim, existem... O profissional que vai trabalhar na área tem muito treinamento pontual do fabricante, de uma determinada máquina, de um determinado equipamento. E existe aquela formação clássica que a gente está acostumado, curso técnico, curso de engenharia. E como é que você diferencia? São complementares? Ou você acha que uma formação tradicional é suficiente para esse profissional? Não, são complementares, obviamente, né? A academia, vou chamar academia, seja curso técnico, ou seja o curso de graduação, ele não consegue abarcar todo o conhecimento, né? Ele traz os conceitos e os entendimentos básicos para a formação do profissional. E os treinamentos pontuais, eles são direcionados para determinados fabricantes, determinados equipamentos, onde aquele profissional vai trabalhar. Então, também é pouco provável que um profissional ele conheça de todos os equipamentos. É uma infinidade muito grande de equipamentos, de protocolos, de sistemas. Então, ele para conhecer todos é muito complicado. Então, o treinamento pontual vai direcionar aquele profissional para ser especialista naquele equipamento. Mas os conceitos básicos da formação básica, da instrumentação ou da automação, ou seja, qual for a área do conhecimento, ela é importante para que esses conceitos eles possam direcionar o profissional para ter entendimento daquele equipamento específico, de como funciona aquele equipamento. Ou seja, uma vez eu estava numa atividade, numa empresa da companhia, e a gente estava um dia de domingo, inclusive, tinha jogo, acho que do Bahia, e o colega era torcedor do Bahia. É torcedor do Bahia. E o rapaz que estava lá fazendo a atividade é instrumentista por excelência. E o colega que estava doido para assistir o jogo do Bahia disse assim: mas você não é instrumentista? Você não consegue resolver? Ora, pelo fato dele ser instrumentista, pelo fato de ele ter a formação, não necessariamente ele tinha que conhecer aquele equipamento no detalhe. Então ele teve que se adaptar, conhecer mais detalhadamente para poder sair daquele problema, sair daquela situação e encontrar uma solução que fosse aceitável, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se eu consegui lhe vou dar um exemplo, porque assim, uma formação pontual. Como é que eu comecei na automação? Deixa eu aproveitar o parêntese aqui. Meu pai tinha pego um projeto num cliente para fazer uma automação de um forno. E a empresa trabalhava muito com elétrica, então a gente era muito conhecido como elétrica, mas não trabalhava tanto com automação. Aí, como ele pegou esse projeto, o diretor confiou nele e falou: não, eu quero que você entregue funcionando. Ele me pegou assim: não, você vai lá em Porto Alegre, vai passar uma manhã na BCM, que era o fabricante de CLP,
nacional lá de Porto Alegre. Sim. E à tarde você vai na Ellipse, que é o fabricante do software supervisório. Isso em 95. Meu Deus. O Windows 3.1. Entrando o Windows 95. Aí você vai lá e vai fazer. Beleza. Ótimo. Fui lá na BCM de manhã, um cara me explicou, para você programar o CLP, é isso daqui, a máquina de Turing, a filosofia de programação, né, máquina de estados, e aí você vai programar, tá, beleza, entendi. Aí fui na Ellipse, na tarde ele me explicou, né, isso aqui você faz uma animação, um objeto anda na tela, anima na tela, não sei o quê. Tá bom, tudo lindo. Tudo entendido, tudo... Naquela época não se tinha internet, não se tinha nada. Até para fazer uma ligação era um problema. Aí foi pra prática. Aí, beleza, vamos pra prática, botar pra funcionar. Primeiro problema, como é que comunica um com o outro? Porque um me explicou o lado do CLP, o outro me explicou o lado do supervisório, e como é que eu boto os dois pra comunicar? Aí foram umas 2 semanas até fazer esses dois se comunicarem. Deu muito trabalho. E como eu te falei, não tinha internet, não tinha nada. Mas, assim, exatamente esses perrengues que a gente passa é que a gente aprende muito. Eu saí dali com outra formação. E é a formação pontual, não foi nem aquela formação técnica básica ou curso de engenharia, né? A gente vai dizer assim, que a gente aprende muitas vezes fazendo, né? Uhum. Aprende apanhando. A gente não nasce sabendo. Ao longo da vida, a gente vai aprendendo e tomando decisões que norteiam nossa direção. Sempre eu gosto de trazer alguns cases, né? Quando eu comecei na indústria, eu saí da escola técnica, fui estagiar numa empresa, estagiei durante um período. 3 meses depois eu estava no turno. Assim foi um treinamento pontual, muito rápido, funciona assim, funciona desse jeito, tem uma lógica, aprenda essa lógica. E logo depois eu estava no turno, eu e outros colegas. E uma frase que ficou marcada até hoje em minha mente é que o supervisor ele disse para mim, olha, antes de você meter a mão em qualquer processo, em qualquer problema, se lhe chamarem, eu tenho um problema nesse quadro, nesse instrumento, nesse equipamento, não chegue logo metendo a mão, coisa e tal. Abra o equipamento, dê uma olhada, tipo assim, converse com o equipamento, o que está acontecendo? Faça um mapeamento, uma vistoria completa daquele equipamento. De repente o problema pode estar à sua vista. De repente pode ser um fio que está solto, pode ser algo que está um fusível que está queimado. Antes de você enveredar por outras elucubrações que vai levar você a uma direção que não vai lhe ajudar. E isso realmente funcionou para mim. Parece que ele estava, vamos dizer assim, profetizando que eu encontrei uma extrusora com problema e quando eu abri o painel, eu lembrei dessa frase. Uhum. E aí eu fui olhar no detalhe. Muito mais cautela. Mais cautela e fui. Mas isso é aprendizado. Isso é um aprendizado. Talvez se eu fosse no afã de querer resolver, e já aconteceu também, de você levar, ter um entendimento, provavelmente a falha é nesse sentido. E aí você pega aquele caminho, segue, porque você achou que a falha era aquele problema, você acaba perdendo muito tempo e não consegue encontrar a real situação que vai lhe dar o resultado que você deseja. Então você fazer essa anamnese, vamos dizer assim, essa análise preliminar, vai lhe permitir você dar melhores soluções. E aí vai o conhecimento prático, vai a vivência, vai a experiência, você ter o cuidado. Era isso que eu ia dizer, né? Isso tem muita coisa da juventude também, né? Quando a gente está mais novo, a juventude faz com que a gente tome decisões mais rápidas, né? E tentar resolver o problema, o que é bom, por um lado, né? Porque a gente não está acomodado, a gente quer. Sim. Em compensação, por outro lado, pode, às vezes, deixar a segurança um pouco de lado, muitas vezes, né? Por falta de experiência, por falta de conhecimento, você não tomar toda a devida atenção por questões de segurança. Tem um lado positivo e negativo, como tudo na vida, né? Isso aí que você trouxe, Feijão, é um lado importante, né? Quando a gente está trazendo o tema aqui, qualificação técnica, normativos e futuro. Quando a gente está falando em qualificação técnica e normativos, por trás disso aí existe segurança de processo, confiabilidade dos sistemas, né? Trazer o entendimento de que aqueles equipamentos ele tem uma função, ele tem um propósito, e se eles estiverem bem ajustados, bem regulados, ele vai cumprir o propósito e vai entregar aquilo que foi solicitado dele.
Mas se ele tiver desajustado, estiver fora de um normativo, fora de uma certificação, ele não vai entregar aquilo que foi solicitado. E esse afã que você está trazendo aqui, o que a gente trouxe, né, da juventude, de às vezes não ler uma norma, não ler um manual de um equipamento, saber como é que funciona. Eu vou trazer um exemplo aqui. Hoje, quem é que lê o manual de celular? Nem vem, eu acho que nem vem mais o manual do Nem celular. vem mais, né? Quem é que pega o manual do carro para olhar no detalhe, né? É plug and play, você pegou o celular, ligou, está funcionando e já foi. Esqueça, manual. Todo mundo hoje vou dizer assim, autodidata. Você disse que naquela época, em 95, eu formei em 86, então eu sou mais ou menos dessa época, né? Então, a gente não tinha YouTube para pesquisar, tirar dúvida. Hoje você teve dúvida de alguma coisa, você vai no YouTube, você vai no manual, você tem um podcast, você vai tirar dúvida com alguém. Então, naquela época você não tinha nada disso. Agora imagine você ir para o campo, as pessoas profissionais ir para o campo e abrir mão de normativos, de normas, de manuais técnicos, de especificação técnica e achar que aquele equipamento funciona da mesma forma que aquele outro funcionou. Então, isso é um perigo muito grande. Isso pode trazer uma insegurança, pode trazer, às vezes, até perda de produção, perda financeira. Se a gente fosse tratar aqui da instrumentação dentro do ambiente hospitalar, ele pode trazer um problema sério, né? Era para ser uma vazão de 10 mililitros, sei lá. Uma vazão pequenininha. Uhum. E alguém chegou lá, o instrumento alterou. Qual é o problema que isso pode causar? Pode causar um problema sério. Pode causar a morte, né, de um paciente. Então, cumprir regras, cumprir os normativos, as especificações técnicas é fundamental. Também não é só o conhecimento, né? Eu estava conversando contigo um pouco antes, quando eu formei em instrumentação, eu nunca tinha ouvido falar em metrologia, né? Até que onde eu trabalhava, eu fui pensado da equipe para trabalhar com qualidade. Aí, na época da ISO 9000, estava muito em voga, né? As fábricas querendo alcançar o selo de qualidade. Sim. A ISO 9000. Então, o Silvio saiu da equipe de instrumentação e foi trabalhar dentro da instrumentação, mas voltada para a qualidade de processo. Ou seja, aqueles instrumentos que impactavam diretamente na qualidade do processo, aqueles instrumentos deveriam ser cuidados com mais frequência, né? Não que os outros não fossem, mas eles precisavam ser... Periodicidade diferente. Periodicidade diferente, porque passaria por auditoria, obviamente. Uhum. E para trabalhar na área de qualidade, eu tomei um curso de metrologia junto com o Inmetro. O Inmetro é um instituto nacional que cuida da metrologia legal, que fala sobre rede brasileira de calibração. Então, ter esse conhecimento de metrológico, né, das incertezas de medição, ter um conhecimento mais aprofundado, ele faz com que o profissional de instrumentação, de automação, ele esteja mais conectado às questões normativas, às questões metrológicas, por assim dizer. A gente comentou lá no início do podcast que muitas vezes acontece o problema de não saber nem interpretar uma norma ou interpretar um desenho, um esquema, um procedimento de campo. Você, com a sua vivência lá na área de gás natural, o que você observa normalmente quando o profissional, né, que está iniciando, não sei se foi por questão de formação ou não, mas quais são os principais erros que você observa normalmente, que são mais comuns de acontecer? Você me deixa numa situação de... Eu não estou falando de um profissional específico, Sim, tá? Eu tô dando... Mas eu lido com a galera e dizer, rapaz, o cara falou mal da gente aí. mas erros acontecem independente de eu já cometi demais erros, né? Eu já cometi muitos. Eu também já queimei instrumento, já aconteceu. Já queimei instrumento também, porta serial de computador. Pois é. Então isso é comum, isso não é para acontecer, obviamente, mas acontece e não tem nada, não tem assim... A gente não vai penalizar ninguém por causa disso, porque acontece. Agora, o que a gente busca realmente é que as pessoas estejam atenadas, sabendo o que é que está fazendo. Eu vou trazer um exemplo aqui, que aconteceu há um tempo atrás. Um colega foi fazer... A gente tem uma estação que tem vários instrumentos, né? E se você não souber
exatamente qual é o instrumento, se você não identificar o instrumento ali no painel, na régua, você pode estar cometendo erro. E o que o colega fez era para ele ter congelado uma variável e de um determinado equipamento, e ele congelou variável de outro equipamento. Uhum. Mas esse erro, a princípio, é um erro simples, simplório, porque ele congelou dentro da normalidade, da média. Né? Vou pegar aqui, eu não vou entrar no detalhe, mas vamos dizer que ele tivesse congelado a variável pressão. Como aquela variável pressão ela não tem uma flutuação muito grande, a faixa de variação não é muito grande, ele congelou dentro da média, beleza, não foi perceptível. Uhum. Até que em um determinado momento se percebeu que isso influenciava diretamente na vazão, no cálculo da vazão. Até que em um determinado momento houve uma variação da pressão e essa pressão ela variou fora daquele padrão. E aí, mas a pressão estava estática. Ela estava congelada naquele valor. E não tem uma coisa errada. Quando se foi verificar, houve um erro de endereçamento. Era para ele ter feito em um instrumento, ele fez em outro instrumento. Então, esse tipo de erro, que é comum acontecer, a gente não vai aqui apontar o dedo, né? Mesmo porque eu sou instrumentista, eu sou chão de fábrica também, né? E tem pares que estão junto comigo. Mas isso acontece. E esse tipo de falha ou erro, ele pode causar um prejuízo. Nesse caso especificamente, é um prejuízo financeiro, porque como é edição de vazão, o gás natural tem um detalhe muito interessante, né? Gás natural nós não armazenamos. Gás natural, como diz a indústria do petróleo, né? Do poço ao posto, né? Direto, não tem armazenamento. Então, o negócio de vocês é distribuição, né? É distribuição. O que passou ali, mediu, não mediu. Não faturou. Não faturou. A gente tem meios, obviamente, de resgatar esses dados, né? Mas aquele dado que foi perdido ali já não é o mesmo dado. Né? Então, isso pode causar uma falha, um erro de faturamento, um erro financeiro, e isso não é legal. Aí está falando em finanças, né? Mas se fosse... Poderia ser um problema de segurança, né? Poderia ser um equipamento de segurança, poderia ser, sei lá, um vaso que suporta uma determinada pressão e o instrumento estava errado e a pressão foi muito maior do que ele suportava. E aquele vaso pode... Como tem alguns casos, né, de acidentes na indústria, clássicos, né, que quando se vai se averiguar, vai se investigar, se descobriu que houve uma falha de instrumentação. Não necessariamente do instrumento, às vezes foi uma calibração errônea, foi uma instalação não bem feita, não tão bem feita, né? Então, é muito complicado falar sobre isso, apontar erros. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu acho que eu estou falando todos meus exemplos aqui, mas eu vou dar um erro clássico, né? Tá, multiteste, fui lá medir tensão, aí eu peguei as pontas de prova e coloquei na corrente. Ou seja, quando eu coloquei as pontas de prova, estava em curto. Peguei 2 fases lá para medir a tensão, só que eu coloquei no multiteste, eu coloquei em corrente, não em tensão. Aí estourou na hora. É um erro assim, comum. Comum. Não é... Você já viu isso acontecer? Já comum. Você mediu um resistor, achar um valor. É esse valor? Não é esse valor que mediu errado. É falta de atenção, né? Se eu entendi, isso daí foi um problema de falta de atenção. Né? Falta de atenção. Aí você vai encontrar, quando você vai fazer rastrear, fazer uma análise de risco, né? Identificar as causas raízes daquela falha, você vai encontrar distração, vai encontrar falta de atenção, inabilidade, falta de competência para exercer. Eu tive um colega que ele foi para uma determinada estação e eu achava que ele era eletricista. E ele disse assim, não, você faz só isso e isso. E ele disse, não, eu não sou eletricista. Eu sou mecânico. Então, se ele não alertasse, ele dissesse assim, não, eu vou fazer porque alguém está pedindo para fazer, ele podia fazer uma besteira. Então, tem essas coisas também que pode ocorrer, né? A gente falou aqui do papel do profissional em buscar a sua formação,
A gente falou do papel, de repente, dos fabricantes em ministrarem. E onde é que está o papel da empresa aí? Caso em formar o profissional. De que forma... onde é que está o papel da empresa em capacitar esse técnico que vai estar em campo? O papel da empresa é, primeiro, conhecer a sua mão de obra, né? Os recursos humanos. Conhecer quem está lidando com o quê. Se aquelas pessoas têm capacidade para executar. O primeiro ponto. E por isso que o RH trabalha na seleção de profissionais, com currículos, obviamente, né, para que possa atender aquela necessidade. Uhum. E segundo, quando tem uma mudança de equipamento, de tecnologia, novos equipamentos, é pensar os melhores e qualificar aquelas pessoas para que eles possam dar a resposta necessária. Quando a gente fala assim, separar os melhores, é aqueles que se sobressaem mesmo, aqueles que têm interesse, que têm vontade de aprender, de crescer, de evoluir e que busca através da empresa, esse crescimento, né? A gente tem história de vários profissionais que começaram de uma maneira e hoje exercem funções, inclusive de liderança, porque tiveram interesse em buscar, entender. E o papel da empresa é identificar através da gerência, dos coordenadores, supervisores, aquelas pessoas que têm afinidade e dar os recursos necessários para que essa pessoa se desenvolva, que essa pessoa cresça profissionalmente e avance. A empresa, ela é responsável, né? Ela, no final das contas, ela é responsável. Aliás, as empresas são formadas por pessoas, né? Seja em que nível esteja, ou operacional, no tático, ou no estratégico, é formado por pessoas. E essas pessoas é que, no final das contas, acaba respondendo pela empresa, no nível hierárquico que ela tiver, né? Então, se ele está na área operacional, ele é um técnico, e ele foi adequadamente preparado para responder, ele vai responder com o treinamento que teve, que foi direcionado para ele, né? Se não, aí tem um erro de direcionamento. Alguém verificou e não direcionou da maneira correta, ou esse profissional realmente ele não está adequado, ele não responde da forma que deveria responder. Eu acho que é bem por aí. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você estava falando lá atrás, eu me lembrei, e aproveitar o gancho aqui agora. Para quem não conhece, o que um distribuidor de gás natural faz? O que uma empresa de distribuição de gás natural faz? Onde é que ela pega o gás? Para que esse gás é utilizado? De onde ele sai? Para onde ele vai? Só para a gente entender o que... Vamos lá. Esse é seu dia a dia. Esse é meu dia a dia. Eu vou falar de maneira genérica e trazendo um pouquinho da Bahia Gás, que é a empresa que eu trabalho, né? Certo. A gente compra gás hoje. Logo no início da Bahia Gás, eu vou falar um pouquinho da história, Okay. né? Bahia Gás comprava o gás da Petrobras, né? Certo. Da refinaria. Não. Da refinaria dos poços. Dos poços. Aqui de... Não concentraram na refinaria, por exemplo, Não, ele vinha direto dos poços. Não. O gás natural, como ele está dizendo, como o próprio nome está dizendo, sim, ele pode ser um gás associado ou um gás não associado. O gás associado é o que ele vem junto com o petróleo. O gás não associado ele está separado do petróleo. O poço, por assim dizer, esses dois tipos de poços, a indústria do petróleo ela busca retirar o óleo, o petróleo, por assim dizer. Uhum. O gás natural, é como se fosse um subproduto. Logo no início, o gás natural era um produto indesejável, né? Porque a indústria busca, tem maior valor agregado, é o óleo. O gás era considerado... Tanto é que em alguns momentos a gente encontra na literatura falando do gás pobre. Alguns falam do gás rico. Qual é a diferença entre gás pobre e gás rico, né? O que nós fornecemos... Poder calorífico, né, é o poder calorífico. O que nós fornecemos é o gás que 88%, 89% é composto de metano. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos, por assim dizer, né? Metano, etano, propano, butano, sabendo que o metano ele compõe aí 80% a 90% a depender da região e a depender do poço. Tem poços que a concentração é menor. Então, por assim dizer, o gás natural, que é vendido pela companhia de gás, e a maioria das empresas de gás do Brasil, né?
não só na Bahia, mas em cada estado tem uma empresa distribuidora de gás. São Paulo são 3, são empresas que têm uma concessão do Estado para fazer a distribuição, entrega desse gás. Então, esse gás ele é utilizado onde? Ele é utilizado na indústria para queima. Ele é utilizado na indústria também para fazer reforma. Pode ser retirar o nafta, pode se fazer outros produtos através do gás natural, tirar hidrogênio, por exemplo, na indústria que trabalha com fertilizantes. O gás é utilizado na produção de fertilizantes. Ele pode ser utilizado no veículo. É o mesmo gás natural, mas a gente chama de GNV, gás natural veicular. Ou ele pode ser usado nas casas, né? Ou num comércio, numa lavanderia, por exemplo, ou numa padaria. Esse gás é utilizado para queima nas casas ou para queima na cocção, né? Vai cozinhar feijão, arroz, ou no banho. E é utilizado também para climatização. Então, existem equipamentos chiles que utilizam o gás natural para gerar frio. O gás natural também pode produzir energia elétrica? Pode. A Chess, ela tinha unidade de produção de energia elétrica a partir do gás natural. Ali, hoje, o Shopping da Bahia, ele tem uma indústria ali, tem uma unidade ali, uma termoelétrica de produção de energia para o próprio shopping a partir do gás natural. São utilizações do gás natural que, às vezes, não é de conhecimento geral, vamos dizer assim, né? Então, a Bahia Gás, ela recebe o gás hoje. Como houve uma desverticalização da Petrobras. A Petrobras hoje ela não é o único fornecedor. Hoje na Bahia tem vários outros fornecedores. Surgiu a TAG. A Bahia Gás hoje recebe gás de mais de 9 fornecedores diferentes. Isso quer dizer que esse gás ele tem composições também diferentes. Então o papel nosso é manter esse gás dentro da especificação da ANP e fazer esse gás para os clientes, seja ele para o segmento que for, na indústria, no veicular, nas casas, entregar esse gás dentro de um normativo definido lá pela ANP, né, que define qual é a composição de metano, qual é a composição de etano, qual é a composição, né? E para isso a gente usa cromatógrafos para fazer a leitura ou análise online da composição do gás, né? Um outro ponto importante, falando de gás natural, o gás natural, o nome está dizendo, gás natural, ele in natura ele não tem cheiro, ou o cheiro não é característico. Ele não é perceptível um vazamento, diferente do GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o que é comum utilizado nas casas, né, através daquele botijãozinho, o P13, o outro. Aquele tem um elemento chamado de odorante, que é para dar um cheiro característico ao GLP. O gás natural também tem um odorante, que é um cheiro diferente do GLP, até para diferenciar, mas que permite que qualquer pessoa em condições de saúde normal, né, possa detectar esse vazamento ao mínimo de vazamento possível. Então, a esse gás natural que nós recebemos dos diversos fornecedores, nós acrescentamos o que chamamos de odorante. Então, quem coloca esse odorante é o distribuidor, não é o poço. Não é o poço. É o distribuidor. Porque o poço ele passa por uma unidade de tratamento que vai tirar. O gás natural é um blend, vamos dizer assim, é um blend de hidrocarbonetos. Desse gás natural, quando passa por uma unidade de processamento, ele vai tirar água, poeira, tudo aquilo. Se é um gás associado ao petróleo, ele vai separar o petróleo do gás, vai fazer toda a separação. Se é um gás não associado, ele vai tirar poeira, água, o que for que tiver contaminante, mas ele vai também separar os pesados. Quais são os pesados? Butano, propano, a própria gasolina natural, que é a partir de H6, né, de C6. Então, a gasolina natural ela não faz parte do gás natural que é vendido. C5, C4, que faz parte do GLP, não é vendido, é separado. Esses componentes têm um valor agregado muito maior, muito mais financeiramente muito melhor. E o que é distribuído é o metano, que tem um valor agregado para
indústria do petróleo um valor agregado menor, mas para a gente passa a ser não um gás pobre, mas passa a ser a matéria-prima, o gás que nós fornecemos, né? E esse gás é fornecido, hoje a Bahia Gás entrega a quase 25 clientes, 25 municípios, digo. Chegamos a marcas hoje de 100 mil clientes, né? Incluindo aí o residencial, uma quantidade bem expressiva, industrial, GNV. Estamos avançando no sudoeste do estado, com um duto de quase 300 e poucos quilômetros. Então, é um produto que tem um valor agregado e é um vetor também de desenvolvimento do estado e por assim vai, né? Sim, porque você tem a disponibilidade do gás ali. Primeiro que o custo é mais barato do que o GLP, né? Em termos de poder calorífico por metro cúbico, né? Então, isso ajuda nos custos operacionais das empresas, né? Sim, sim. Então, e ter a disponibilidade sempre, não precisa ter transporte. Tem outros, vamos dizer assim, atrativos, né? O gás natural, por ser o hidrocarboneto leve, né? O metano, eu vou falar metano, que representa quase a totalidade da composição, né? Não esquecendo os outros componentes. Mas ele tem uma densidade mais leve do que o ar. Então, em caso de vazamento, ele tende a subir, né? Ele tem, é mais seguro, né? Porque o GLP ele vai descer, exatamente, é mais seguro. Ele tem essa disponibilidade que você bem relacionou para a indústria. Ele tem essa disponibilidade. É um preço mais acessível. Então, para a indústria, o market share hoje da Bahia Gás é 70%, 80% é o fornecimento de gás natural para a indústria. Então, a indústria é o grande consumidor, é o grande alavancador. Então, antes mesmo da Bahia Gás existir, a partir da Constituição de 88, esse gás já era distribuído para a Petrobras, para o polo petroquímico. O polo petroquímico ele começou já com gás natural. Então, foi algo que foi herdado pela Bahia Gás e continua até hoje, né? Então, é um fator de desenvolvimento, esse produto, vamos dizer assim, que a gente trabalha. Aí eles dizem, o que é que tem a ver gás natural com automação? Não tem tudo a ver, né? Boa pergunta. Diga aí. Eu não sei se era essa pergunta que você ia fazer. Mas já está feita. Pois é. O gás natural, como eu falei assim há pouco, né? Nós hoje temos 9 distribuições, 9 fornecedores de gás. Então, é saber fazer uma equação não tão simples. É saber que cada fornecedor ele tem um contrato diferenciado. O valor da molécula ele é diferenciado em função dos fornecedores. Então, saber exatamente quanto comprar de um e comprar de outro para fazer a entrega de acordo com a demanda dos clientes. Os clientes dizem quanto é que vai consumir. Como o gás ele não é estocado, tudo que chega na tubulação é o que é entregue. Então, tudo que chega ali tem que ser medido e entregue. Então, eu meço na entrada, porque eu vou pagar ao fornecedor, mas eu meço também na entrega do cliente. Então, eu tenho que medir esse gás constantemente. A cada segundo, os instrumentos estão fazendo cálculo de vazão, seguindo normas, normas H3, H8, as normas específicas para gás natural. Esses cálculos, eles são centralizados nos computadores de vazão. Os computadores de vazão armazenam esses dados até 35 dias por norma, né, seguindo essa norma. Esses instrumentos são calibrados, eles seguem a RBC, a Rede Brasileira de Calibração, atendendo lá normativos com relação à incerteza de medição. Contratualmente, a gente pode medir com diferença de 1,5% para mais ou para menos. Esse é o normativo. Então, tudo isso é medido, mas as informações elas precisam chegar no centro de controle, através do sistema de automação, para que o nosso pessoal de programação possa fazer a programação, tanto de retirada quanto de entrega. Isso observando cada contrato. Cada contrato tem penalidade, cada contrato tem multas, cada contrato tem suas especificidades.
Então, é um conjunto de dados e de informações que é gerado a cada instante, a cada momento, e esses instrumentos, computador de vazão, transmissor de pressão, transmissor de temperatura, transmissor de pressão diferencial, os medidores rotativos que estão gerando ali pulsos continuamente, todas essas informações, elas têm que estar confiáveis, seguras, para que as informações elas estejam mais corretas possíveis. Você está falando aqui, por exemplo, 25 municípios, ou seja, sei lá, de cima a embaixo no estado aí, está falando quase no mínimo quase 1.000 quilômetros de distâncias. Sim. E você tem que monitorar, como você falou, pressão, vazão, temperatura, né? Os cromatógrafos, analítica, tem tudo envolvido aí nessa instrumentação para você monitorar. Como é que você consegue fazer esse monitoramento em tempo real para que não falte gás para determinado consumidor? Como é que você consegue, né, manter esse ajuste aí, já que é tudo just in time, não tem armazenamento, não tem nada? Como é que você consegue controlar tudo em tempo real para não faltar ou não sobrar, não tiver excedente? Como é que funciona Agora isso? é o que eu vou dizer, excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, cada estação nós temos sistemas de regulagem de pressão que trabalham, vamos dizer assim, sem uma automação específica. São equipamentos auto-operados, válvulas auto-operadas, que a gente regula a pressão, que é a nossa principal variável, né? Então, se eu recebo uma pressão de um determinado fornecedor a 30 bar, 30 quilos, eu regulo para 10 bar, 12 bar, depender daquela rede, né, do que foi projetado. Quem vai fazer essa regulagem é a válvula reguladora. Então eu não tenho uma automação específica, algum comando que vai dizer assim, ajuste isso ou aquilo. Exceto alguns pontos que eu tenho uma válvula de controle. Mas as válvulas reguladoras que vai manter a pressão dentro daquilo que foi pré-determinado. E depois disso aí eu preciso medir o que passa, o que os clientes demandam, né? Então, uma determinada rede, é fácil fazer uma analogia, né? Uma via onde passa vários carros, aquilo ali eu estou engarrafado ou não está engarrafado, eu tenho que medir, né? O gás também eu tenho que medir o quanto está entregando em cada ponto. O somatório desses clientes é que vai dar o consumo daquele fornecedor. Essas informações elas chegam no nosso sistema supervisório através de sistema de automação, um sistema de telemetria. Hoje a gente utiliza o modem celular em redundância, trazendo essas informações, comunicando direto com os computadores de vazão. Essas informações são coletadas pelos modems celular, é lançada na nuvem e é coletado pelo sistema de telemetria que chega no nosso sistema de controle, que é computado a vazão, e invariavelmente esses dados eles chegam no sistema corporativo para gerar faturas, gerar dados para análise, tanto para fatura como para compra do gás, para venda do gás, para verificação de falhas. O sistema ele permite também que a gente faça análise continuamente. Esse é um passo que a gente está caminhando. A indústria 4.0 ela lida muito com análise, né, preditiva de dados, né, para a gente saber se uma determinada válvula... Ora, se eu estou monitorando a pressão de saída de uma válvula reguladora, se essa pressão ela começa a variar ao longo de um tempo, é sinal de que essa válvula ela pode estar em defeito, pode estar entrando em falha. E trazer isso para digitalização através da indústria 4.0, trazendo os conceitos novos, as tecnologias novas, para trazer a inteligência artificial para analisar esses dados de maneira mais dinâmica, vai trazer respostas também mais dinâmicas para a gente, resultados mais adequados, né? Diminuindo incerteza, diminuindo erros, encontrando aquilo que não está ajustado, né? Uhum. Então, essa é a nova tendência, né? Eu acho que não só para a Bahia Gás, mas para a indústria como um todo, né? Trazer a tecnologia que está à nossa disposição. Isso eu volto para o tema agora, que é a questão assim, esse profissional mudou o perfil dele, né? Esse da época que você entrou lá na Bahia Gás para hoje, esse perfil de indústria 4.0, de telemetria, né? Esse profissional mudou, né? Tem que mudar, né? Esse profissional tem que mudar, ele tem que buscar se aprimorar, buscar conhecimento, né? Para que esteja adequado à nova realidade. É uma realidade. A IA é uma realidade. A IA não é algo
futurista, não é algo que vai acontecer, não. É uma realidade. E a IA dentro da indústria, ela cada vez mais está se tornando uma realidade. Uhum. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre formação de pessoal, né? Sim. Eu particularmente, ele falou de gás natural, né? Eu tenho formação em engenharia, em pós-graduação em engenharia do gás natural. Então, eu conheço um pouquinho. Mas, para a área de automação, para a instrumentação, de tratamento de dados, há uma carência de formação de profissionais. Pelo menos é o que eu tenho pesquisado, né? Formação de novos engenheiros que trate esses dados, porque a tecnologia ela está disponível. Mas é necessário que tenha profissionais preparados para lidar com essa nova tecnologia. É igual você... Eu vou trazer... É igual você ter um carro, um Rolls Royce, né? Um Mercedes, e a pessoa não saber nem tirar do lugar. Né? Então, ter essa nova tecnologia, eu não fui bichão, não, né? Não, tá, é isso mesmo. Trazer essa tecnologia nova para um ambiente que é uma realidade, né? Uhum. O Brasil as indústrias têm se voltado para fazer retrofit, tirar equipamentos antigos e adequar novos sistemas, novas tecnologias, para que as respostas elas sejam cada vez mais corretas, né? Aí está falando em dinheiro, né? Está falando em... Sim. E não é pouco não, né? E não é pouco não. Cada segundo ali passa muito gás, né? E passa muito gás, passa muito gás. Joia. Tem um quadro aqui no podcast que a gente chama Dica do Convidado, que obviamente, né, a gente gostaria de ouvir o que você sugere em termos de... Pode ser um livro, pode ser uma frase, pode ser um site, pode ser uma ferramenta, já indicar um software pra gente, já indicar um site com uma ferramenta para utilizar. Então, o que você tem uma sugestão que você possa dar pra gente? Rapaz, já terminou, foi? Não, terminou não. Vamos lá. Quando eu fui convidado, né, eu pensei em algo desse tipo. Eu vou trazer aqui um livro, que é um livro dos livros, a Bíblia, que tem resposta para tudo. Para o que você imaginar, tem resposta para tudo. Mas eu vou fugir um pouquinho. Você tem até um livro aqui, o do Marco Antônio Ribeiro. Tem. Esse livro, ele é bem completo, ele é voltado aqui para medição de petróleo e gás natural. A gente falou muito de gás natural e petróleo. Uhum. Mas ele traz abrangência muito grande aqui sobre instrumentação e automação. Acho que é um livro também indicado. Sim. Principalmente para essa área aqui, para o que a gente está falando. Né? Deixa eu mostrar logo aqui, ó. Eu vou fazer uma propaganda aqui do Marco Antônio Ribeiro. Eu participei de um processo seletivo uma vez, de uma empresa do Polo, e concorreram muitas pessoas. E para a glória de Deus, eu fui uma das pessoas que foi aprovada. Mas eu já tinha algum tempo fora assim, não estava lidando diretamente com a instrumentação. E como era um processo seletivo, Sim. eu precisava estar antenado. Então o que é que eu fui? Fui para uma apostila do Marco Antônio Ribeiro. E aí eu me debrucei lá, estudei muita coisa e logrei êxito, né? Tem uma revista aqui, a Controle de Instrumentação, tem um site também muito interessante, para quem quer lidar com automação e instrumentação, eu acho que é interessante. E uma frase que eu queria deixar aqui, uma frase que eu acho interessante, tem me acompanhado já há algum tempo, e acho que tem muito a ver com essa questão da qualificação técnica, das novas tecnologias, de ter o entendimento de que é necessário estar preparado para o novo, ou para o que está acontecendo nos nossos dias. Uhum. Interessante, ninguém nunca viu, nunca foi uma frase, nunca foi uma dica aqui no podcast. É uma frase até meio jocosa, mas eu acho que vale a pena porque ela tem um significado muito grande. Meu pai, falecido, o Saturnino Ribeiro, ele era motorista de caminhão, né? E ele conta a história que uma vez em Vitória da Conquista, ele parou num posto junto com os outros colegas, os outros motoristas, e aí começaram a discutir sobre para-choque de caminhão, aquelas frases de para-choque de caminhão. E uma frase que estava escrito num daqueles para-choques, ele trouxe para a gente e isso ficou marcado na minha mente, está guardado até hoje. A frase é simples, mas tem um significado muito grande. A frase diz assim, ó: o mundo é um sutiã. Quem tiver coragem, meta os peitos.
E precisa mesmo de muita coragem, viu? Muita coragem, né? Porque o mundo é cheio de oportunidades, né? Muitas oportunidades. Muitas vezes a gente não vê passar as oportunidades. E se você tiver realmente coragem, tiver vontade e quiser vencer, quiser crescer, é só se jogar em cada oportunidade, encontrar seu nicho, encontrar seu espaço. Essa mensagem ela fica para os jovens, né, que estão iniciando no mercado de trabalho. Rapaz, eu acho que fica para todo mundo, viu? Fica pra para todo mim, mundo? fica. Oh, que bom. Fica para mim também. Tá sempre empreendendo, sempre procurando alguma coisa nova, né? No que empreender. Para quem tá assim, as oportunidades estão aí o tempo todo, né? Você precisa realmente correr riscos, né? Então, quando você fala assim, você vai colocar os peitos, significa que você está correndo risco, está botando a cara para bater, né? Então, tem muito esse significado. E é o dia a dia do brasileiro, né? É o dia a dia. Estar aqui com você é correr. Não é correr risco, mas é uma oportunidade e é um desafio. Não deixa de ser um desafio, né? Sim, com certeza. É algo que está saindo do dia a dia, né? Do trivial. Sim. Se expor, né? Colocar um pouco do conhecimento, da experiência, da vivência. Colocar à disposição, seguindo aquela frase que me acompanha, né? Plantar sementes e deixar legados. Eu acho que a sua proposta do podcast Automação com Vinho, eu acho que ele tem esse viés, né? De deixar aqui o conhecimento de muitas pessoas que já passaram por aqui, por muitas outras que irão passar, com certeza. Marco Antônio passou aqui. Marco Antônio passou aqui. Bom. Foi então, de instrumentação muito bom. Cada experiência, cada relato, cada testemunho que foi trazido aqui no seu canal, com certeza ele vai fazer um efeito para alguém, né? E deixar legado por quê? Porque as pessoas vão... Meu pai foi e deixou essa frase, né? As pessoas vão deixar o que é que construíram, o que é que deixaram aqui para os outros que virão. Então, a sua proposta é interessante. Vamos lá. A gente tem um outro quadro que chama Ping Pong. Vamos lá. Né? Que a ideia é a gente fazer umas perguntas e respostas rápidas. Não precisa ser sim ou não, A ou B não, sim. Mas a gente pode contextualizar. Mas a ideia é que a gente tenha uma resposta mais rápida, mais objetiva para as pessoas, né? Sobre o seu ponto de vista. Porque, obviamente, essa mesma pergunta feita para outra pessoa provavelmente pudesse ter outra resposta, né? Vamos lá. Existe mais falta de qualificação técnica ou de postura profissional na automação? Pergunta complicada essa. Mas, assim, é uma dualidade, né? Ou uma pergunta que tem dois pontos de vista, né? Eu posso dizer assim que as duas coisas acontecem. Existe a falta de qualificação técnica, é verdade. Às vezes não é culpa do profissional, mas pela própria dinâmica, né, que acontece na nossa sociedade. E também a questão da postura do profissional, né? Não adianta as pessoas saberem e conhecer, mas ter uma postura talvez não ética, talvez mais desleixada, mais largada, de não ler um normativo, dizer, não, eu já sei dessa maneira, é assim que eu sempre fiz, não vou fazer de outra maneira. Então, existem as duas coisas. Mas a pergunta é, existe mais falta? No meu entendimento, a postura profissional ela acaba pesando muito mais, né? Às vezes os vícios e a forma de agir, de interagir. Eu vou trazer aqui um outro... Você vai dizer, mas esse Silvio toda hora traz uma frase, toda hora... Quando eu comecei na instrumentação, na escola técnica, eu lembro que minha avó falou uma frase muito interessante para mim, né? Ficou também guardada. Ela disse assim, lidar com pessoas é muito ruim. Ela quer dizer o seguinte, que lidar com máquina, lidar com equipamentos é tranquilo. É bom porque você diz, para fazer isso, a máquina vai fazer aquilo. Se tiver ajustado, mas lidar com pessoas não é fácil. Então, essa pergunta aqui, ó, postura profissional na automação e em diversas áreas, né? Hoje, as empresas de administração de RH, os recrutadores dizem que é melhor você contratar uma pessoa e treinar essa pessoa para aquela determinada função do que você pegar pessoas que não têm uma boa índole, não tem um caráter. O que você está me dizendo é que é mais fácil você resolver o problema da qualificação técnica do que da postura profissional. A postura profissional é muito difícil de você resolver. É muito difícil, porque são vícios que você não consegue tirar. Você não consegue tirar. Qual é mais perigoso, não conhecer a norma ou achar que já sabe tudo sobre ela? Tem uma frase bíblica, inclusive, que diz assim, a soberba precede a queda.
E quando a gente está falando aqui, achar que sabe de tudo sobre determinado assunto, isso é soberba, é ignorância, é altivez. Eu já sei, não preciso de mais ninguém, eu não preciso ler. Sempre foi assim, só voltando, né? Sempre foi assim, é do meu jeito. Isso é soberba, né? E achar que sabe tudo não está ligado. O contrário da soberba é humildade, né? Então, ser humilde, buscar sempre conhecimento, buscar sempre profissionais, né, de que tem mais experiência para agregar valor. Então, o que é mais perigoso é, com certeza, eu já sei tudo. Esse aqui, que já sabe de tudo sobre ela. Quem já sabe de tudo não sabe de nada, né? Não sabe de tudo, não sabe de nada. Não sabe de nada, inocente. A automação hoje falha mais por tecnologia ou por gente? Outra pergunta cavernosa, viu? Eu acho que falta de gente, viu? Como eu voltei a falar um pouco, a tecnologia ela evoluiu muito. Se a gente olhar a evolução da indústria, né? A gente fala hoje indústria 4.0, já se fala indústria 5.0, a indústria 1.0, 2.0. Foi uma evolução tecnológica ao longo dos anos. E se as pessoas não estiverem adequadamente preparadas, elas não acompanham a tecnologia. Então, a tecnologia está avançada. Se a gente olhar para outros países, né, Estados Unidos, China, eu tenho acompanhado um canal no YouTube, no Instagram, muito interessante, Destino China. Traz informações que, para mim, têm sido importantes, né? E você observa a evolução tecnológica em outros locais. Talvez ainda não tenha chegado aqui, mas no grande mercado, no mundo como um todo, avançou muito. Então, quando a gente está falando aqui, falta profissionais, falta engenheiros, não é Silvio que está dizendo. Eu vi uma reportagem do Estadão outro dia falando sobre isso, né? O presidente do Confea falando sobre isso, que o número de profissionais, de engenheiros sendo formados está cada vez mais diminuindo. Então, falta formação. E para que esses profissionais eles estejam adequados à tecnologia que está avançando e avançando numa velocidade muito rápida, se a gente for olhar a evolução de indústria 1.0 para 2.0, demorou anos. Mas hoje a gente já está na 4.0 e já está se falando na 5.0. Então a evolução é muito, muito, muito rápida. E as pessoas elas têm que estar realmente preparadas para o novo, né? Hoje os equipamentos, os instrumentos, os controladores, etc., eles são extremamente confiáveis. Eles duram por anos sem apresentar falha, e hoje em dia a gente tem sistemas de redundância que aumentam a confiabilidade, o seal, né? E que você consegue aumentar a confiabilidade. Então, assim, é óbvio que os equipamentos ainda falham e sempre vão falhar. Sim. Em algum momento eles vão falhar. Mas eu acho que a ocorrência eu concordo contigo, que a ocorrência da falha do ser humano hoje em dia é muito mais... Eu não sei se é uma realidade, assim, mas às vezes eu acho que a falha do equipamento é mais catastrófico do que a falha humana, que acaba ocorrendo com muita frequência, mas talvez com impacto um pouco menor. Mas é muito difícil de ocorrer uma falha, né, do equipamento. Comenta aí se realmente você concorda que mais falha equipamento ou mais falha a gente? É uma boa pergunta. Quero ouvir nos comentários aí o que você acha. A cultura de segurança na indústria brasileira evoluiu ou ainda ela é reativa? Quando eu falo reativa, significa que primeiro a falha acontece para depois as empresas, os departamentos de engenharia, etc., tomarem tem uma tendência solução muito grande de evolução da segurança, até porque a humanidade ela vai crescendo e vai aprendendo com os erros e vai ajustando, é o famoso feedback, né? Lá na instrumentação a gente fala em feedback, feed forward. No feedback você retroalimenta o sistema o tempo todo para que ele chegue no set point, no ponto desejado. E a segurança eu vejo nesse ponto, embora ainda tenha muito reatividade, né? Espera acontecer para ir lá e ajustar. Tem um ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta quando ele é assaltado, né? Depois que é assaltado. Mas assim, num cômputo geral, eu vejo uma evolução. Seria a gente negar
o que acontece. Até porque você acabou de falar que os instrumentos hoje ele têm uma confiabilidade muito grande, ele dificilmente quebram. Isso é fruto dessa evolução, né? Isso voltado também para a segurança de processo, segurança de sistema, né? Quando a gente está falando em indústria 4.0, que a gente está falando em transmissão de dados via internet, a gente tem que pensar na cibersegurança, tem que pensar em sistemas que garantam que essa comunicação, essa transmissão de dados, ela seja inviolável por hackers ou por... Então, quanto maior a segurança, então há uma evolução tecnológica. Agora, quando a gente fala em indústria brasileira evolui ou ainda é reativo, no meu entendimento há uma evolução, embora exista ainda muita reatividade, né? Muita resposta pós-roubo, vamos dizer assim. Esse daqui eu acho bastante interessante, porque eu vejo muita discussão ocorrendo nas engenharias, que as normas devem ser seguidas à risca ou interpretadas com base no contexto do processo. Tem uma frase que diz assim, normas são trilhas e não trilhos. Eu não sei se você ouviu essa analogia, né? Normas são trilhas e não trilhos. Trilhos quer dizer que é algo rígido, algo que não... Você não tem como sair dela. Que não sai dela, né? Normas, o entendimento geral é que norma não é lei. Lei é cumpra-se, lei é faça. Normas, muitas vezes, é uma recomendação. Olha, essa é a melhor norma. Então, quando a gente está falando aqui, normas devem ser seguidas à risca ou interpretadas com base no contexto do processo. Se você não tivesse colocado com base no contexto do processo, eu ia dizer 100% seguida à risca. Mas quando você colocou aqui, ou interpretado com base no contexto do processo, aí muda muito. Porque o contexto do processo, o processo ele pode dizer naquele momento que aquela norma ela não é que ela vai ser burlada, mas é que ela vai ser adequada para atender aquela exigência do processo. Eu não sei se eu fiquei em cima do muro. Mas o porquê que eu coloco isso? Você também já participou. Tal ponto está numa reunião, em alguma coisa, aí tal ponto não atende a norma ou não segue a norma, consequentemente não pode ser feito. Muitas vezes não é feito uma análise contexto do processo. Simplesmente você está numa reunião lá dizendo a norma diz isso e isso aqui não está atendendo a norma, consequentemente não vai ser feito. Não se faz uma análise do contexto do processo para efetivamente entender se realmente pode não poder ser feito. Mas muitas vezes não se faz essa análise de contexto do processo. Mas é por isso que eu comecei a minha fala dizendo que norma ela pode ser considerada como uma trilha e não um trilho. Porque se a gente considerar a norma como um trilho, como algo rígido, como algo que pode ser imutável, a gente não vai parar nunca para olhar o contexto. Eu fiz um treinamento, um curso de engenharia de segurança de processo, lá no IPT, em São Paulo. Achei muito interessante porque o conceito que a gente tem de segurança, o conceito que eu tinha de segurança, era a segurança Não é segurança patrimonial, é segurança... me foge a palavra aqui agora. É a segurança de se está usando capacete, se não está, se está usando farda, se não está, se cumpriu o PCMSO, se não... É segurança de trabalhista. Segurança trabalhista. Esse era o conceito que normalmente as pessoas têm de segurança. Só que quando eu fui tomar esse treinamento de segurança de processo, eu vi que é muito mais abrangente do que se está usando capacete ou se não está usando capacete. Muitas vezes o sistema é barrado porque seu crachá venceu. Seu crachá está vencido. Aí uma norma rígida, diz assim, aquele profissional não pode adentrar naquela área para fazer determinado serviço porque simplesmente o treinamento dele venceu. Mas o profissional adequado não é aquele, ele vai deixar de fazer aquele serviço só porque ele venceu? Será que se fazer um treinamento básico, olhando aqui o contexto do processo, fazer um treinamento básico, uma reciclagem básica, não seria o suficiente? Se a gente for olhar a risca, dizer assim, não pode. Mas se a gente olhar o contexto, olhar o processo, a gente vai dizer assim, não, vamos atenuar, vamos fazer um briefing aqui muito rápido e ele vai poder exercer a atividade.
Porque um profissional experiente, um profissional sabe o que está fazendo, ele não vai cometer nenhum ato inseguro, ele não vai cometer nenhuma atividade que vá trazer insegurança para quem está ao redor, nem sistema, nem equipamentos. Então, quando eu tive esse treinamento de segurança de processo, ele é muito, muito abrangente. É avaliar, por exemplo, uma embalagem de um determinado produto, se aquela embalagem é adequada ou não para transportar aquele produto, se a composição do material daquela embalagem vai reagir com o produto ou não. Ou seja, ele é muito mais abrangente do que simplesmente olhar se pode ou se não pode. Então, eu digo que, volto a dizer, normas, ela é uma trilha, não é um trilho. E ela pode ser interpretada com base no contexto de processo. Show. Se você pudesse deixar uma mensagem aí para quem está começando agora essa trilha dentro, está começando um estágio na indústria, o que é que você deixaria de... Vou repetir a frase de meu pai. não vou inventar a roda, não. Show de bola. Algum ponto a gente não conversou, que você gostaria de comentar? Porque a gente falou de um bocado de coisa aqui, mas o universo é grande, aí a experiência aí é grande aqui. Feijó, o tempo passou tão rápido que é muito rápido, né? Passou tão rápido que não deu nem para perceber. Algum tópico que você acredita aí que a gente não tenha abordado, você gostaria de comentar? Eu acho que a gente andou por muitas áreas, né? Eu dentro da companhia, né? Eu vou dizer assim, eu sou instrumentista de formação, dentro da companhia lidei com várias áreas, da área de automação, de integridade, de equipamentos, principalmente de dutos, né? Toda a parte de manutenção, por assim dizer. E eu ao longo do tempo eu fui crescendo, né? Hoje eu saí de uma condição de liderança e voltei à condição de técnico. Então eu tenho hoje duas visões diferentes, né? A primeira visão que eu tive era uma visão técnica, operacional. Depois eu tive uma visão de liderança, está no meio, vamos dizer assim. Nem está acima, nem está abaixo, mas está no meio, né? Respondendo à alta direção e também tomando conta das pessoas que estavam do meu lado. Não vou dizer abaixo, mas do lado, né? Trabalhando junto com a gente e contribuindo, né? E hoje eu sou numa posição mais cá embaixo, mais no operacional, mas com uma visão ampliada do contexto. Então, você falou de um livro, tem um livro, As 21 leis irrefutáveis da liderança, de John Maxwell. Ele fala da liderança meio. Não é o líder por nomeação, mas é aquela pessoa que ela exerce liderança no seu meio sem ter uma designação. Ele não foi designado um líder, ele não tem um título de supervisor, coordenador, gerente. Não, ele não tem nada disso. Ele exerce a liderança entre seus pares, uma liderança 180 graus. Esse livro ele trata disso, né? Ele trata da liderança. Então, eu acho que é interessante para as pessoas que estão no dia a dia conhecer um pouco mais de liderança, se colocar, às vezes, no papel de quem é líder. Às vezes a gente não se coloca quando a gente está no nível operacional. A gente reclama, só faz reclamar do líder, né? Só faz reclamar do líder. Mas como agora eu estou do lado de cá, assim, rapaz, eu sei o que é que o cara está passando, eu sei o que é que ele está vivenciando. Então são visões diferentes, entendeu? Mas nada impede da pessoa, mesmo que esteja no nível operacional, ela conheça de liderança, porque um dia ele vai ser líder. É natural. É natural que as pessoas que queiram, obviamente, né? Tem pessoas que não querem. Eu já conversei com pessoas e dizem assim, eu não quero ser líder. Eu digo, mas você já é líder. Você que não percebeu. Se eu quiser entrar em contato com o Silvio, como é que eu faço? Olha, tem o meu número pessoal, 71-9926-2102. Tem o LinkedIn. Como é que eu procuro lá? Como é que eu procuro? Você procura lá por José Silvio Santos de Souza. Fácil. José Silvio Santos de Souza no LinkedIn. Souza com S. É muito S. Meu Instagram pessoal não vou deixar não, porque é pessoal. Sim. Mas o LinkedIn é uma boa forma de fazer contato LinkedIn contigo. É um bom eu gosto bastante do LinkedIn também. Bom, aqui a gente tem uma tradição no podcast que é assinar a rolha. Opa. Então temos aqui a caneta
branca e azul. Você pode escolher a cor que você quer. Azul. Colocar a data de hoje, que nós estamos gravando. Hoje são 13. E a assinatura, né? Que é o autógrafo, principalmente, que eu vou guardar com muito carinho ali no... A gente tem uma garrafinha, eu tô precisando de um outro quadro para armazenar, que acabou o espaço de guardar as rolhas ali, mas Rapaz, eu vou dar um jeito. Foi muito vinho. Você está fazendo sucesso. Tô bebendo muito vinho. Você está fazendo sucesso. Hoje é 13, né? Hoje são 13, isso aí. 13 do... Feijó, você falou em trazer uma... Eu vou dizer que o seu canal, ele tem talvez você não consiga ver a dimensão do que você está fazendo. Talvez você ainda não tenha percebido o que você está fazendo. Mas você está deixando um legado muito grande. Sim, estou trazendo muita gente boa aqui. Está trazendo muita gente boa, trazendo conhecimento, experiência, uma oportunidade, né? Muitas vezes a gente está no dia a dia no campo e a gente não tem essa oportunidade de conversar, de trazer um pouco da experiência. E é um pouco mesmo, né? Sim. Eu que agradeço essas feras que vêm aqui no podcast, me dá a oportunidade de bater um papo, de poder fazer as perguntas, as curiosidades minhas, as curiosidades das pessoas que muitas vezes querem saber também. É muito legal. Eu que agradeço essa turma. E esse vinho, bom, hoje foi um Vinô Moscato desalcoolizado. Muito bom, né? Muito bom. Eu gostei, nunca tinha experimentado esse não. Esse vinho aqui. Não é propaganda, viu, YouTube? A gente está consumindo vinho. O convidado escolhe o vinho que ele quer consumir aqui e a gente aproveita. Mas é muito bom. Beleza. Show de bola. Continue. Muito obrigado pelo convite. Eu confesso que fiquei assim, vou, não vou, meu Deus. Mas... A insistência. É, insistência. Vou aceitar o desafio, eu vou lá, agradeço. Foi uma experiência gratificante, experiência muito boa. Agradeço realmente. Obrigado pela confiança. De coração. De vir aqui, de aceitar. Eu sei que é difícil, mas... Obrigado pela confiança mesmo. Mas você é um gentleman, você consegue aplainar, tirar todas as dúvidas, tirar o nervosismo e permitir que a gente tenha esse bate-papo leve, assim como a proposta do canal. Gente, obrigado você que ficou até aqui. Não deixa de deixar esse like aí. Não é possível que você não deu pelo menos um dedinho no like aí, assistiu esse podcast aqui com essa fera que a gente trouxe hoje e não deu um like no podcast. Se você puder, seja membro do canal. Custa R$ 7,99 por mês. Você vai ser membro via reserva. Vai poder assistir os vídeos sem propaganda durante o podcast e vai principalmente poder contribuir com o canal aqui, assistir o vídeo com antecedência também. Antes dele ir ao ar, você já consegue assistir o vídeo com antecedência também. Joia? Se puder se tornar membro, vai ajudar bastante o canal. Obrigado, valeu!